Você já parou para pensar por que homens que se dizem mulheres querem usar o banheiro de mulheres e mulheres que se sentem homens não lutam para usar o banheiro de homens? Você já se perguntou a si mesmo, ou mesmo a alguém, por que homens que se sentem mulheres querem competir contra mulheres e mulheres que se sentem homens não lutam, não militam para competir com homens? Quando uma pessoa tem necessidades fisiológicas, até o mato serve. Dependendo da situação, qualquer lugar, discretamente a pessoa vai ali para se aliviar. Agora, por que a pessoa quer usar aquele banheiro feminino, tendo órgãos masculinos, sendo que é só uma questão de se aliviar? Por que essa tara de querer usar o banheiro da mulher? Isso é uma questão só de alívio fisiológico. Mas não vemos de mulheres que se dizem homem querer usar o banheiro de homem. Diante de tudo isso, como se criam leis marginalizando, criminalizando pessoas? Não é nem questão de concordar, é questão de não mentir. Criam-se leis para me obrigar a chamar um homem de mulher. E criam-se leis para me obrigar a chamar uma mulher de homem, só porque o outro quer. Porque o outro querer é mais forte do que a verdade. Porque o sentir é mais forte do que a verdade. Quem decidiu isso? E a decisão é criminalizada, é marginalizada. A Bíblia já fala que o mundo está morto no maligno. Isso é morte. Pessoas assim estão mortas espiritualmente de acordo com a Bíblia. Se as pessoas pensam que a morte física é a pior, de um acidente, de uma fatalidade, de algo grave, as pessoas não têm noção do que é uma morte espiritual, eterna, que não tem habeas corpus, não tem saidinha final de semana, que não vai ser parcial por causa de sexo, por causa de ideologia. A justiça de Deus, ela é imparcial, chamando aquilo que é errado de certo, certo de errado. Está nas escrituras. Foi escrito quando não tinha nem energia elétrica, não tinha nem internet, 5G, não tinha nem os meios de comunicações que tem hoje, de informação, as graduações que tem hoje. E a Bíblia já fala de coisas que hoje acontecem e amanhã acontecerão. Está tudo nas escrituras. E a Bíblia também está falando o destino eterno que cada vida vai ter, negando ou aceitando a verdade que é Cristo. Já está nas escrituras. Então, se até aqui a Bíblia tem se cumprido, diante dos nossos olhos, nesse mundo aqui terreno, o que faz alguém pensar que ela não vai se cumprir ou ela não está se cumprindo no mundo espiritual que é eterno? A Bíblia está se materializando aqui diante de nossos olhos. Algo que já está materializado no reino de Deus no mundo espiritual. Se há condenação de Deus aqui, juiz de Deus na terra, imagina o juiz espiritual de uma condenação eterna. Praticar a iniquidade é praticar injustiça. Injustiça contra o quê? Contra a própria verdade. Queridos amigos jovens, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque há alguém no coração de vocês que é mais forte do que qualquer mestre perverso deste mundo mau. Estes homens são deste mundo e, portanto, muito naturalmente, estão preocupados com os assuntos mundanos e o mundo lhes presta atenção. Mas nós somos filhos de Deus e, portanto, somente aqueles que andaram e falaram com Deus nos ouvirão, os outros não. Esse é outro modo de saber
se uma mensagem vem realmente de Deus, porque se vier, o mundo não a ouvirá. 1 João, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Porque uma criança ela não pode trabalhar com o pai na marcenaria, na mecânica, não pode trabalhar com a mãe na padaria, na cozinha, mas a criança pode fazer novela, pode fazer filme, pode fazer propaganda, pode fazer propaganda de roupa, de roupas até íntimas, de sunga, de maiô, de biquíni. Uma criança contracenando no meio de adultos, seminus, alguns com vícios. Eu vi um trecho de um vídeo de crianças ali como se elas fossem meninos de rua. Aí falando palavrão, fumando cigarro, falando sobre ter relação sexual. Eu fiz até um comentário que criança não deveria estar nesse meio, aí alguém colocou lá que é cultura. E eu respondi, isso é cultura na mente da criança? A criança falando como se fosse um marginal, a criança falando como se fosse um adulto, a criança falando como se fosse alguém que tivesse experiência sexual, falando gíria, falando palavrão, crianças ali. Aí não tem conselho lá, não tem defesa da infância, não tem defesa de nada. Aí tá beleza, né? Agora, se for trabalhar com o pai e com a mãe, não pode. Se o filho for trabalhar na mecânica, e se o filho for ajudar o pai na empresa, aí não pode. Mas para fazer essas coisas, podem. Para cantar, tá no meio artístico, pode. Aí pode trabalhar, aí é trabalho. Agora, eu estiver ajudando a mãe na cozinha, fazer um bolo, aí não pode. A criança não pode. Então a gente vê que é 2 pesos e 2 medidas. O mundo sempre vai ser hipócrita. As pessoas falam de hipocrisia no meio religioso, que a Bíblia fala, mas a hipocrisia é algo da natureza caída de todos nós. Todo ser humano. A pessoa hoje tem uma doutrina, dependendo do contexto que ela viver amanhã, vai ser outra doutrina. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus permanece para sempre. Deus é imutável. E a sua doutrina, a sua justiça também. Eu tenho visto uma matéria que está de uma senhora, parece que o nome dela é Raquel. Estão chamando ela de pastora, mas eu não sei se é pastora, e mesmo se foi consagrada a pastora, eu não acredito em consagração de pastora. Interessante que as pessoas falam que tem comunhão com Deus, que anda com Deus. Aí quando vai receber uma, entre aspas, consagração de pastor, aceita. Não é nem quem está consagrando, não. Que geralmente é um homem, né? É um homem que está consagrando a mulher, a pastora. Não é ele que me refiro aqui, não. É a própria pessoa aceitar. A pessoa lê Bíblia, ora, tem comunhão com Deus. Não, peraí, pastor, Deus não me chamou para ser pastora, não. Eu estou bem do jeito que eu estou, enfim. E se dizem ter comunhão com Deus e tudo mais. Aí parece que pregou agora, pregou nos Gideões, aí falou da agressão de homens, né? Se referindo ali até pastores, obreiros, pregadores, contra a esposa e a esposa oprimida. Eu já ouvi 1 ou 2, no máximo 3 casos, durante toda a minha caminhada que eu batizei até hoje. Já ouvi alguns casos. Quem sabe pastor obreiro conheçam mais casos aqui. Mas eu particularmente não conheci homens batendo na sua esposa, não conheci pastores, já conheci homens firmes, mas não conheci assim até esse ponto. Mas provavelmente deve haver, né? Deve existir. Mas só que
eu não tenho essa visão que no contexto do pecado, da iniquidade, é só um lado. Como só um lado cometesse o pecado, o crime, a iniquidade. Eu acredito que isso é da natureza humana. Agora, eu já presenciei mulheres como que sendo agressivas com o companheiro. Eu já presenciei na forma de se dirigir, na forma de falar. Eu já presenciei algumas vezes a mulher, ela como que se impondo ali. Aí eu só imaginei, né, se é desse jeito na rua, no pátio ali da igreja, etc. Imagine-se em casa, como é que não deve ser. E eu também já presenciei, conheci mulheres que realmente batiam no cidadão e o cidadão ficava de boa. Eu mesmo, quando eu era adolescente, situações onde a garota batia no rapaz. Eu tive um conhecido que a companheira dele lá, a mulher dele, buscava ele lá e descia, ataca nele. Era chute, era porrada, era pedra, vai pra casa, colocava pra dentro mesmo. O que eu quero enfatizar aqui, eu sou desconfiado, irmãos. Quando o mundo começa a elogiar uma pessoa, entre aspas, cristã, o mundo começa a elogiar a mensagem, eu fico com os dois pés atrás, não é só um não, é os dois. Porque a mensagem que é de Cristo, o mundo não elogia, o mundo rejeita. Então assim, o mundo está aceitando. Por quê? Porque tem muito feminismo ali. Tem muito feminismo. Aí estão enfatizando como uma heroína. Agora ela pode até se candidatar, né? Aproveitar agora, ela pode ser mais uma deputada gospel aí, uma senadora. Eu acredito que pode ser que vai para essa linha aí. Quem sabe agora, quem sabe futuramente. Nem estou falando que está errado não, mas geralmente é o contexto. Como ganhou muito espaço, está ganhando muito espaço nessa fala, coisas que pessoas já falavam antes. Pastores já ensinando para amar a esposa, respeitar e etc. Mas ela falando que deve denunciar a pessoa que comete esse tipo de violência. Certo, a mulher foi espancada, né, quase morta, faz a denúncia, tentativa ali de homicídio, assassinato. Agora, e quando é o homem? É isso que eu quero pontuar aqui rapidamente. E se o homem apanhar da mulher, ele também denuncia? Então esse negócio de falar só de um lado que me incomoda, irmãos. Essa questão de falar vitimizando só um lado por causa do sexo. É como vitimizar pessoas que gostam do mesmo sexo para relações sexuais. Então essa vitimização por causa do sexo, da ideologia, que me incomoda, que eu vejo que é injusto. Se vai condenar o homem justamente por causa de situações como essa, também deveria criminalizar a esposa ou a companheira que tem uma atitude como essa. Mas nós homens, geralmente, nós relevamos, né? Nós deixamos de lado. Qual homem vai na delegacia denunciar uma esposa por um tapa na cara? Ou não tem mulheres que dão um tapa na cara, cospe, fala barbaridades ali pro camarada ali, que se fosse ele falando, seria crime. Mas ela falando não é crime. E é interessante que é uma mulher que está doutrinando, tomando a liderança. O feminismo, né? Porque nós vivemos hoje numa sociedade que ela é matriarcal, ela não é patriarcal. Nós vivemos numa sociedade hoje que ela não é machista, ela é feminista.
Nós vivemos uma sociedade onde a mulher ela é vista como autoridade máxima. As leis mostram isso. Porque quando você faz algo contra uma pessoa do dia a dia, é uma situação. Quando você faz algo com uma pessoa que tem uma certa autoridade, é outra situação. Se você atentar contra a vida de alguém, é uma situação. Se você atentar contra a vida de um policial, de um deputado, de um ministro, se você atentar contra a vida de um presidente, é outra situação. Então, assim, se você atentar contra a vida de um homem, é uma situação. Se você atentar contra a vida de uma mulher, mesmo ela tendo má índole, quando eu falo você aqui, eu falo a pessoa que o faz. Se uma pessoa atentar contra uma mulher de má índole, é uma situação que não seria a mesma coisa como um homem de má índole. E parece que não tem mais mulher de má índole. Eu vi um vídeo, uma vez, o camarada lá discutindo com a esposa, com a companheira, e ele armado, e a mulher ficou falando se ele era homem, ele atirasse. Ela ficou falando pra ele, se você é homem, atira. Atira, atira. E o rapaz estava indo embora, o senhor estava indo embora. Ela foi atrás dele para ficar instigando ele. Ela pediu tanto que ele fez o que ela pediu. Então tem situações que há esse tipo de violência porque a pessoa procura aquela violência. Eu não estou falando que o homem deve revidar, mas até Deus tem paciência. Quando eu falo que até Deus tem paciência, é que não é uma coisa eterna. Paciência é um limite. Senão não era paciência. Paciência não é algo eterno. Você não vê na Bíblia falando que a paciência de Deus é eterna. Então, se até Deus tem paciência, tem um limite, dirá homens pecadores, seres humanos. É como numa briga. Dois homens vão lutar por brigar ali. Chega um limite, vai às vias de fato, entre aspas, o mais fraco perde, seja fisicamente, seja por causa que o outro está com uma arma, ou está em mais números, e etc. E geralmente o mais forte vence. Mas quem sabe foi o mais fraco que ficou provocando. Estou falando de homens. Se a mulher tivesse mais força que homem, muito homem estava espancado, estava na UTI, estava no cemitério. É porque não tem mais força, mas tem um atrito da briga. E tem as vias de fato. Aí o mais fraco acaba perdendo ali, naquela situação. Aí vem uma lei para proteger essa pessoa, entre as mais fracas. Mas essa pessoa ocasionou tudo aquilo ali. Os dois, vamos assim dizer. Não foi só um lado, foi os dois. Por isso que quando a investigação, há a motivação daquilo ali. E hoje tudo é feminicídio. Feminicídio é o ódio à mulher. Às vezes o cidadão ali, ele faz algo terrível, não é por ódio à mulher, é por ódio a uma situação, a uma traição, a um desaforo, a bens materiais, por causa de filhos. Não é porque ela é mulher, é por causa de uma situação, é diferente da pessoa fazer um mal a outra por causa disso. Agora vemos várias vezes mulheres falando e agindo contra o homem mesmo, é contra o homem. Não é contra a situação, é contra o homem. Você vê que tem uma sociedade que ela é contra o homem. Não é contra uma situação ruim, é contra o homem. Só de ser homem parece que já é errado para essa sociedade. Aí a gente vê a senhora pregando e a mensagem de Cristo como que o Senhor Salvador não tem para a salvação das almas. Eu vi a pessoa dando uma entrevista na Globo, ela elogiou tanto a Globo, agradeceu a Globo por estar ali, parece que estava feliz de estar dando entrevista para a Globo. Algumas pessoas são assim, fala da Globo, fala não sei do que, mas se for fazer uma matéria somente exaltando, vai achar bacana, legal. Eu já vi isso em outros contextos, em outras situações no meio evangélico. Se ali fosse Paulo trouxesse uma doutrina de não ter violência doméstica, ele ia usar toda aquela situação para pregar Cristo como o Senhor Salvador.
Então, o que ficou marcado nas pessoas não foi o discurso da salvação da alma. Usar uma situação dessa e trazer Cristo como único seu Salvador. Ficou o discurso feminista do mundo, irmãos. Por isso que está sendo elogiado. Por isso está sendo prestigiado. Pois já há uma tipificação de violência contra a mulher. Mesmo que não seja por ela ser mulher, seja por uma situação. A camarada chega em casa, tá lá, a companheira com outro, tem uma discussão, a camarada vai lá e faz o pior. Não foi por ela ser mulher, foi pela situação da traição ou do desaforo. Tem mulher que ela provoca uma confusão já visando os bens do cidadão, mas aí o camarada vai até as últimas consequências. Tem pessoas que provocam essa situação. O rapaz está vindo embora, a mulher foi lá provocar o camarada, quebrou o vidro do carro do camarada, ficou provocando ele foi lá e decepou a mão da mulher. Se ela tivesse deixado ele ir embora, ela, quem sabe, pode ter pensado que seria algo de menos gravidade para ela e entraria com o processo, ficaria com a casa, ficaria com os bens. Ou não tem pessoas assim? Não estou falando que essa pessoa tenha feito isso, mas não há pessoas assim? A pessoa já está insatisfeita com o casamento ou já tem outro relacionamento, gera uma situação ali, depende das palavras que o homem falar contra a mulher, ele já não tem nem direito da casa que ele construiu. Mas o que me chamou realmente a atenção é isso, a pessoa trazer uma mensagem e as pessoas não pontuarem a salvação da alma, porque a mensagem não tem salvação da alma. Ela teve um trecho que eu vi, que ela falou que se a mulher não denunciar e tudo, como não perdoar o marido, o companheiro, sei lá, que ela pode morrer. Mas se Jesus não voltar, todos nós vamos. O negócio é para onde vai depois que morre. Então, assim, não enfatizou a salvação da alma, mas simplesmente a terrena. Então, assim, a mesma coisa que o mundo prega. Ela pregou o que o mundo prega, que o mundo fala. E não deu nenhuma ênfase ao sangue de Jesus. E são pessoas assim que estão sendo convidadas para pregar, etc. São considerados pregadoras. É interessante que falar que muito dessa violência, concluo aqui, que muito dessas violências em casa é porque tem uma vida fora de Deus. Toda essa violência contra a mulher, pessoas que nem se conhecem, já têm relação sexual, isso não prega. Num casa tem relação sexual com um, tem relação sexual com o outro. Tem atividades estranhas sexuais. Isso não prega. A Bíblia fala que é um só numa só carne, isso é muito forte. Para separar, doutrinar as mulheres, não entregar o seu corpo para qualquer um. Buscar Deus, a direção de Deus para um casamento, tanto homens como as mulheres. Isso não ensina. Então assim, mulheres vão aí se deitando com um, se deitando com o outro. Pensa que não vai dar nada. Pensa que não vai acontecer nada. O salário do pecado ainda é a morte. Aí ficam pecando com seus corpos, pega com seus corpos, peca. E não quer ter consequência? É impossível isso. E não é religião. Ensinar que não é religião, não é ser evangélico, é ser de Deus. Ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Mas não ensina isso. Aí pega uma palavra, um contexto feminista, porque, como eu falo aqui, só por um lado, no contexto de justiça. Mas e os homens que apanham de mulheres? E os homens que são agredidos por mulheres? Até mortos, em alguns casos, com requinte de extrema crueldade. A agressão da mulher, por vezes, é pior, porque ela usa palavras para magoar aquele homem. Palavras pesadas. Se esse homem tivesse ouvido de outro homem, ele iria para as vias de fato. Mas como é mulher, ele se conteve. Outros não se contêm. E a mulher, quando ela percebe que aquelas palavras, o homem está ficando firme, quando a mulher usa palavras que o homem ele não
Revida, ela vai para a parte física. A mulher, ela vai para a parte física. Ela começa a bater, ela cospe, ela tá com a panela, se tiver uma faca, ela quer acertar. Isso tem muito, só que não tem a mesma mídia. Não é interessante para o mundo esse argumento do homem ser vítima no relacionamento com a mulher, somente da mulher. Isso é errado. Isso é errado. Mas não importa. É como toda essa violência doméstica em relação à mulher. Quantos anos isso aconteceu? Mas há uns 10, 20 anos agora que ganhou ênfase. Mulheres realmente oprimidas em casa. Isso é verdade. Uma violência extrema de um homem que às vezes até a mulher é até boa. E o camarada, ele é ignorante, ele é bruto. E por besteira foi lá e fez o pior com a mulher. Isso é verdade. Mas quantos anos isso aí? Aí a mesma coisa em relação ao homem. Quem sabe essa mensagem que eu estou trazendo aqui, que é da palavra de Deus, ser justo. Quem sabe essa mensagem, se Jesus não voltar, ela vai ter eco só daqui a 30 anos. Perceber que essa questão de violência doméstica não é só em relação o homem à mulher, mas a mulher também ao homem. Que não é só o pai em relação aos filhos, no contexto de uma violência que não tem necessidade, mas também dos filhos aos pais. E até nisso, quando os pais ali corrigindo os filhos, ganham uma grande repercussão, corrigindo. Mas quando é filhos que têm atitudes extremas contra seus pais, aí passa a mão. É o que eu estou falando aqui. Quando é o homem, aí divulga em todo canto. Mas quando é a mulher, aí passa a mão. Eu quero dizer que os homens aqui podem ser injustos nas suas leis. Mas Deus, o soberano, ele não é injusto, não. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for. Pisou fora da doutrina de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, é condenação eterna. Não é momentânea, não é passageira, não. É condenação eterna. Tanto para quem faz, como para quem apoia. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Queridos amigos jovens, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque há alguém no coração de vocês que é mais forte do que qualquer mestre perverso deste mundo mau. Estes homens são deste mundo e, portanto, muito naturalmente, estão preocupados com os assuntos mundanos e o mundo lhes presta atenção. Mas nós somos filhos de Deus e, portanto, somente aqueles que andaram e falaram com Deus nos ouvirão, os outros não. Esse é outro modo de saber se uma mensagem vem realmente de Deus, porque se vier, o mundo não a ouvirá. 1 João, capítulo 4, do versículo 4 ao 6.